Segundo Lucas, hoje o capítulo número 6. O Senhor Jesus ele tem como objetivo nos apresentar o grande sentido de uma vida em relacionamento com Deus. Quando os fariseus viram os discípulos de Jesus apanhando espigas no sábado, então eles questionaram, versículo 2, e alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Na resposta, Jesus cita o exemplo de Davi. Este fugindo de Saul, com fome, e não tendo o que comer, convenceu o sacerdote a deixá-lo comer os pães da proposição. Versículo 4. Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Esses pães eram considerados sagrados e só podiam ser comidos pelos sacerdotes, como forma de uma oferta agradável ao Senhor. E aí Jesus ainda completa, versículo 5, e acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Os fariseus, eles procuravam motivos para acusar Jesus Cristo. Em determinado dia de sábado, estando eles na sinagoga, observaram que havia um homem com uma das mãos atrofiadas e queriam saber se Jesus iria curá-lo. Você vê isso do versículo 6 ao 11. Então Jesus Cristo chamou o homem para o meio e perguntou, versículo 9, então disse Jesus a eles, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? A pergunta de Jesus deixou todos sem resposta. E em meio ao silêncio, Jesus disse, versículo 10, e fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Antes de nomear os apóstolos, o Senhor Jesus Cristo passou a noite orando a Deus. Versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Nos evangelhos, não são poucas as vezes que observamos Jesus em oração. E aqui, antes de tomar uma importante decisão, Jesus foi orar ao Senhor. Versículo 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, entre eles aos quais deu também o nome de apóstolos. Você vê aí nos versículos 14 a 16 o nome dos 12 apóstolos. E Jesus cura muitos enfermos, versículos 17 a 19. E o versículo 19 nos diz assim, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Em paradoxo, a proclamação das pessoas que são mais felizes, Jesus Cristo proclama ai em relação a um outro grupo de pessoas. Então tem o ai aí em relação a um outro grupo de pessoas. Você vê no versículo 24 até o 26. Isso porque eles não usavam sua vida e bens para a glória de Deus, nem para aliviar a vida do próximo. Eram egoístas e eram avarentos. Jesus Cristo começa a ensinar qual deve ser o nosso comportamento diante dos conflitos da vida. Ele contradiz a norma usual e estabelece novos princípios para os seus seguidores. Você vê no versículo 27 até o 36. O 27 diz assim, digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Agora não podemos pagar o mal com a mesma moeda. Quando atacados, devemos apresentar o bem. Versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Jesus Cristo nos ensina
que devemos ter muito cuidado na hora de emitir juízo sobre o próximo. Isso porque, com a mesma medida e intensidade que julgarmos, seremos então julgados. Você vê isso no versículo 37 ao 42. 37 nos diz o seguinte: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. O melhor caminho a seguir nesse trecho, então, é o amor. Não procure defeitos em outras pessoas. E quando elas errarem, ponha-se no lugar dela. Aconselhar, orientar e orientar. Esse é o papel do cristão, mas nunca julgar. Jesus deixa muito claro que o nosso comportamento falará por nós. Ele faz isso usando o exemplo das árvores, versículo 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Portanto, a hipocrisia no comportamento do cristão é logo descoberta. Isso porque há práticas que não conseguem ser mascaradas. Jesus Cristo encerra seu sermão com uma advertência, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Ele deixa muito claro de que nada adianta ouvir ou conhecer os seus ensinamentos se nós não o colocarmos em prática em nossas vidas. O ouvinte praticante é capaz de suportar todas as dificuldades e combater suas convicções. Já o ouvinte esquecido, que apenas ouve e não pratica, quando vê as dificuldades, ele não suporta a pressão. Para nós terminarmos a leitura do capítulo de hoje, o versículo 49, que nos diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quando a pessoa ouve e não pratica, é semelhante a esse que constrói a sua casa sem um alicerce profundo. E o nosso alicerce, a nossa rocha, é Cristo. Por isso precisamos ouvir e praticar em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.